mensagem. Hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Normalmente eu leio um texto base, e depois eu acabo falando sobre o texto. Então hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero dar aqui a minha introdução, falar o tema daquilo que nós vamos falar, e depois nós vamos ler vários textos bíblicos onde eu quero extrair algumas perguntas para você. Amém? Amém, amém. Então o tema da nossa mensagem hoje é: até quando? Until when? Question mark. Ó, que suspense. Eu queria fazer uma ilustração aqui para vocês. A gente pode utilizar de alguns sinônimos dessa frase, né? Até quando? Como basta. Ou também como chega. Ou como enough. Chega. Basta. É o bastante. É o suficiente. No more. E eu trouxe aqui uma ilustração bem bobinha, bem simples, mas que retrata muito isso. Eu vi um vídeo há muitos anos atrás em que o rapaz ele estava num restaurante e a waitress veio para servir e perguntou: mas a água, senhor? E ele falou sim. E ela começou a colocar água no copo dele e continuou. E quando ele percebeu, já estava derramando nele. E ele levou aquele susto, brigou com a moça: por que você fez isso? E ela disse o seguinte: normalmente as pessoas fazem assim para mim. Basta, é o suficiente, tá bom. É lógico que é uma ilustração bem boba, né? Mas é para ilustrar um pouco do que eu quero falar aqui nessa noite. Porque, queridos, na nossa vida, ao longo dela, a gente desenvolve muitos costumes, muitos hábitos, muitas práticas e, às vezes, muitos pecados e até mesmo vícios. Coisas que nos prejudicam, mas o pior, às vezes prejudica quem está à nossa volta. E a gente precisa então falar assim: basta, chega. E por isso eu misturei isso para te perguntar: até quando? Até quando que você vai aceitar ou permitir algumas coisas na sua vida? E eu tenho certeza, não é em vão que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque Ele quer te perguntar pessoalmente, de uma forma muito direta para você: até quando? Até quando você vai aceitar algumas coisas? Até quando você vai permitir outras? Até quando você vai continuar fazendo isso? Aí, pastor, começou bem, né? Queridos, ao longo da Bíblia toda, essa pergunta no Velho Testamento, no Novo Testamento, por muitas vezes, Deus ele para e pergunta para pessoas específicas, mas muitas vezes Deus também perguntou para o povo todo: até quando? Até quando, hein? Alguém já falou isso para você? Será que teu pai, tua mãe? Até quando você vai ficar fazendo isso? Até quando eu vou ter que fazer isso para você? Até quando você vai ser irresponsável? Estou dando exemplo aqui. Até quando isso e aquilo? Queridos, eu vejo a importância de sermos pessoas diligentes, pessoas disciplinadas, pessoas responsáveis, de criar bons hábitos, porque tudo isso nos ajuda muito ao longo da nossa vida. Mas alguns desses hábitos, como eu disse, podem ser extremamente ruins e prejudicar não só você, mas as pessoas ao seu lado. Até quando? Muitas vezes devemos
nos perguntar em relação a algumas coisas. Nós muitas vezes sabemos que estamos fazendo algumas erradas, algumas coisas que sabemos que desagrada o coração de Deus, às vezes que desagrada pessoas que nós relacionamos, que nós convivemos, que nós amamos, e às vezes nós estamos prejudicando. E às vezes eu preciso parar e me perguntar, até quando eu vou continuar assim? Até quando eu vou fazer isso? Eu entendo, queridos, que muitas das coisas nas nossas vidas, a gente não tem aquele controle todo, aquele domínio todo. Ah, eu quero mudar isso, pá, eu mudo, né? Ah, eu quero parar de comer e de engordar, pelo amor de Deus, né? E é simples, só chegar e falar, pronto, acabou, não vou mais, né? É uma luta. E é uma luta em todos os aspectos da vida. Às vezes pessoas têm extrema dificuldade, por exemplo, de parar de falar palavrão. Elas se convertem. Eu falo com pessoas que estão, fora de brincadeira, décadas dentro da igreja. Eu tenho relacionamento com pessoas aqui, não vou apontar, não são vocês, adultos. Pessoas que estão décadas na igreja e que você está falando com ele e o cara, pô. Você fica, vala? Que é isso? Será que não entendeu ainda que isso desagrada a Deus? Não é um monte de pode ou não pode, mas vamos criar vergonha, não é não? Tem coisa que depende de nós, tem coisa que a gente não dá conta. E aquilo que a gente não dá conta, nós precisamos pedir ajuda e a graça de Deus para vencer e para dar conta de fazer. Amém? De novo, o tema do nosso acampamento é Because of Grace. É por causa dela mesmo. Amém? Ninguém é perfeito, ninguém tem essa pretensão de ser perfeito, mas aquilo que a gente não dá conta de vencer, a gente tem que pedir Espírito Santo de Deus. É aquilo que está lá em Romanos 8:26. Amém? E o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Se você não dá conta de alguma coisa, e você está vendo que é hora de você falar basta, chega. É hora de você clamar e suplicar o Espírito Santo de Deus para você vencer isso. Amém? Pergunta já de começo. Será que já no início dessa mensagem você começou a pensar em várias coisas aí? Que você precisa falar assim, chega? Algumas que você está identificando. Como eu disse, eu acredito que Deus, Ele coloca sempre a palavra no coração de quem vai ministrar, porque Deus quer tratar especificamente sobre aquilo. E essa noite eu creio que Deus quer falar isso conosco. Amém? Até quando? Quando é que você vai se posicionar, decidir tomar uma atitude? Chega. Basta. Eu não posso mais fazer isso. Como eu disse, eu estou me prejudicando, ou eu estou prejudicando outras pessoas. Ou eu estou simplesmente prejudicando o meu relacionamento com Deus por causa dessas práticas, por causa dessas atitudes. Queria usar aqui então alguns sinônimos e suas definições. Por exemplo, limite. A gente pode dizer assim, esse aqui é o limite, eu não vou passar disso aqui. Limite significa que não se pode ultrapassar. O limite de peso da bagagem para ir para o Brasil era 70 e não sei quantas pounds, agora mudou, né? Era 70 e virou 50. 50. Lascou o povo tudo, 20 pounds aí, 10 quilos de muamba a menos. Né? Mas é um limite, não pode ultrapassar aquilo, né? É um limite de velocidade, não pode passar a 65, a 70, a 80. Não pode. Então é um limite. Ou chega. A palavra chega é usada para mandar parar aquilo que promove irritação.
Não é assim? Chega. Já falou demais. E semelhante basta, que indica alguém que deve calar-se ou parar de fazer alguma coisa. Basta. Enough. Enough is enough. Amém? Eu queria então ler com vocês alguns versículos específicos, são vários versículos. Eu selecionei alguns aqui, que eu acredito que tem algumas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus e em nossa prática diária. Vamos lá? Eu vou citar, se você quiser take notes aí, fica à vontade. O primeiro deles está em Números, capítulo 14, versículo 11. E que diz assim: disse o Senhor a Moisés, até quando? Olha aí, hein? Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Esse até quando aqui, a gente pode falar de 3 coisas a respeito desse até quando. A primeira delas, até quando o povo vai me provocar? E aí, a gente tem que dizer o seguinte: misericórdia, não é verdade? Espero que nem eu e você, nunca a gente provoque a ira de Deus. Eu acredito que isso pode acontecer, e isso aqui é uma opinião pessoal, é quando a gente começa a ser teimoso em alguma coisa que Deus está tentando nos ensinar. Alguma coisa que Deus está dizendo para a gente: chega, tome uma atitude, pare. E você continua, over and over, fazendo e fazendo e fazendo de novo, e fazendo de novo. Aí você faz, você pede perdão, faz e pede perdão, faz e pede perdão, faz e pede perdão, e esse perdão às vezes acaba nem sendo um perdão verdadeiro, só da boca para fora, só para dizer assim: já me acertei com Deus. Eu acredito que isso pode sim provocar a ira de Deus. No mesmo texto, até quando não crerá em mim? Isso talvez caiba para vocês aqui jovens, né? Que talvez teu pai e tua mãe falam: vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. E eu sempre digo isso para vocês, mas não só digo, oro muito para que isso aconteça na vida de vocês, para que cada um de vocês possa ter um relacionamento e um encontro radical e verdadeiro com Deus, que você possa ter as suas próprias experiências com Deus, que você possa dizer assim: olha, eu não acreditava muito não, meu pai falava, minha mãe falava, mas eu sei, agora eu sei. Eu vivi, eu experimentei, eu senti. Deus falou comigo, Deus me tocou de uma maneira profunda. Olha só, Salmo 119, versículo 67. Um versículo que falou muito comigo na época da minha conversão. Diz assim: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Às vezes, negão, você vai ter que passar por umas afliçõezinhas aí. Você vai ter que passar por uns perrengues na sua vida para você olhar para Deus e falar assim: Senhor, é só o Senhor que pode me tirar dessa situação aqui. Então Deus, ele pergunta para o povo, pergunta para Moisés: até quando eles vão me provocar? Até quando eles não vão crer em mim? E ele ainda fala assim: a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Deus está perguntando: até quando eles não vão crer em mim? Apesar de tantos milagres que eu fiz,
apesar de tanta coisa sobrenatural que eles viram, por que eles não creem? Silêncio. Semelhante a esse, olha só. Eu acho que a minha esposa usou esse texto aqui umas semanas para trás. Diz assim, em 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Cocheareis, é esquisito essa palavra, né? Ficar cocheando. Mas na realidade por que é que você tem dúvida? Se Deus é Deus, adore e sirva a Deus. Se Baal é Deus, sirva Baal. Agora, por que você vai ficar em dúvida? Por que você às vezes pensa que Deus existe, que Deus é presente, que Deus está com você, e às vezes você pensa completamente o oposto? Até quando você vai ficar em dúvida? 1 Reis 18, 21. O próximo texto, Números 14, 27. Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Todo mundo sabe o que é murmuração, né? Reclamação. Complain. Reclamação, em algumas definições no dicionário cristão, diz o seguinte: que murmuração, reclamação, é reclamar contra Deus. Por quê? Se Deus está no controle, se Deus, Ele está presente, se Ele é soberano, se eu estou reclamando de alguma coisa, eu estou reclamando diretamente para Deus. Deus do céu, olha que calor que está aqui, misericórdia, não é não? 102, 103, 105, tá batendo recorde, né? Eu acho que desde não sei quando não faz tanto calor aqui nessa terra. Tá incendiando a Amazônia, Jesus, por quê? Culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro, né? O povo tá chamando ele já. Coitado do cara. Reclamação. Deus está perguntando até quando, hein? Esse povo vai ficar reclamando. Vocês sabiam que um dos pecados que fizeram com que o povo de Israel não entrasse na terra prometida, a geração que saiu de Israel, do Egito, uma delas é a murmuração? Porque eles reclamaram. Eles pediam água, Deus fazia brotar água da rocha. Eles queriam comer carne, Deus fazia com que vinham as cordonizas e eles comiam. Deus protegia do calor do dia, uma nuvem protegia. Uma tenda, um ar-condicionado durante o dia protegendo o povo do calor. De noite, que vocês sabem que deserto faz os dois extremos, calor extremo durante o dia e frio extremo durante a noite Deus colocava uma coluna de fogo protegendo o povo do frio. A roupa crescia no corpo. As sandalinhas cresciam no corpo. Tudo que eles reclamavam, pediam, Deus os concedia, Deus abençoava. E eles não paravam de reclamar. Deus nos tirou de lá para morrer aqui no deserto. É lógico que a gente não pode olhar assim, se fosse eu não faria. Eu mesmo, se eu tivesse que comer maná 40 anos, meu Deus do céu, eu acho que eu ia reclamar um pouquinho. Não dou conta de repetir a comida 2 vezes, imagina 40 anos.
O sangue de Jesus tem poder, né? A reclamação. Mas sabe o que é o pior? É a reclamação sem fundamento. Sabe o que é? Você tem tudo e continua reclamando. Como diz o ditado no Brasil, reclama com a barriga cheia. Né? Mora em casa boa, anda em carro bom, tem uma igreja boa, tem uma escola boa, tem saúde, tem isso, tem aquilo, não falta nada e continua murmurando e reclamando. Até quando? Dura esta palavra. Não, Thiago? É isso aí. O dia que eu vim, pastor. Pois é, né? Vai ver, ele tá querendo conversar com você. Isso. Muito pessoal, né? Vamos lá. Êxodo, capítulo 16, versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo o quê? Êxodo 16, 28. Até quando vocês vão recusar a guardar os mandamentos e as leis de Deus? Ou eu posso aqui colocar para nós aqui, até quando a gente não vai obedecer os princípios, os mandamentos, as leis e simplesmente a vontade de Deus? Até quando? Porque Mateus 7, 21 diz o quê? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, aquele que pratica, aquele que obedece. João capítulo 14 fala o quê? Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Aqueles que me amam obedecem e guardam os meus mandamentos. Amém? Amém. Até quando você vai desobedecer a Deus? O que será que Deus está te perguntando hoje à noite? Até quando você vai me desobedecer? Você sabe que a minha vontade é essa. Você sabe que esse é o meu princípio. Você sabe que esse é um valor que eu estabeleci. E até quando você vai me desobedecer? De uma forma consciente, que é o pior de tudo. Porque a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo de ignorância. Você sabia disso? Enquanto você não tem uma consciência 100% de que aquilo é errado, Deus te perdoa. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento e sabe que aquilo Deus desaprova ou desagrada a Deus, você não é mais um ignorante. E às vezes a gente desobedece conscientemente. Vamos para o outro? Salmos capítulo 4, perdão, capítulo não, número. Salmos de número 4, versículo 2. Diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Escuta isso. E amareis a vaidade e buscareis a mentira. 3 coisas aqui também nesse texto. Até quando vocês vão tornar a minha glória em vexame? Eu posso traduzir isso de uma forma muito prática para nós aqui. É a seguinte: as pessoas sabem que você é um cristão. E você dá aquele mau testemunho horrível para as pessoas.
Isso aqui é fazer vexame à glória de Deus, sabia? Porque a palavra de Deus diz assim, olha só, Cristo em mim é a esperança da glória. Deus habitando em mim é a esperança da glória. Como que eu expresso a glória de Deus? Através do meu testemunho. É a única maneira. É através das minhas palavras. É através do meu caráter. É através da minha moral. Do quanto eu respeito a palavra de Deus. Do quanto eu levo a santidade de Deus a sério. E isso em todas as áreas da minha vida. Seja dentro da minha casa, seja com a minha esposa, seja com os filhos, seja com o irmão, seja com o amigo, seja com os pais, seja com o pastor, seja na escola, aonde quer que for, seja lá no seu trabalho, como é que é? Será que você está tornando a glória de Deus em vexame? Eu já contei esse testemunho é um testemunho, mas eu acho que encaixa aqui e vale a pena a gente falar. Eu trabalhava na Flórida quando eu cheguei aqui, e a gente tinha uma equipe lá, acho que 4 ou 5 pessoas, mas bem rapidinho eu vou tentar resumir aqui. Um dos rapazes não era cristão, um único. Aí era eu, o outro e o outro, todo crente. Aí tinha um cara lá, foi um dia de muita chuva, e os 2 dos meninos, esse que era crente e esse outro que não era crente, pediram carona pra ele. Esse outro rapaz aí. E um temporal caindo, e esse cara deixou esses meninos assim, mais ou menos umas 3, 4 milhas da casa deles. E esse menino tinha o hábito de fazer muita maldade mesmo no trabalho, tentar explorar a gente, um monte de coisa. E um dia esse cara, que não era cristão, a gente almoçava junto e a gente sempre falava de culto, de pregação, disso, daquilo. E um dia a gente tentando pregar para ele, evangelizando, ele falou essa frase aqui que eu nunca esqueço. Ele falou assim, se ser cristão é igual esse cara aí, eu prefiro ir pro inferno. Sinistro, não é não? É muito punk, não é não? É isso aqui, ó. É transformar a glória de Deus em vexame. Porque a nossa oportunidade de testemunhar, de ser a luz desse mundo, de ser o sal da terra, é onde quer que a gente esteja. Cristo em mim, a esperança da glória. Não significa que às vezes você não vai pisar na bola, não é isso que eu estou dizendo. A gente nem pode estabelecer esse padrão, porque todo mundo vacila, todo mundo pisa na bola, todo mundo às vezes tem uma atitude, reage de um jeito errado. Não é isso que eu estou falando. Às vezes você vai se irritar, vai falar o que não deve, mas é uma constante, querido. É uma constante. Aí nesse mesmo texto, amareis a vaidade. Até quando vocês vão amar a vaidade? Olha o que significa vaidade. São coisas vãs, inúteis, fúteis, sem valor, coisas que são insignificativas. Não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. Até quando que vocês vão se manter na vaidade? Dando tanto valor para coisa que não tem nenhum valor. E vaidade é algo, querido, que é para os dois lados. O homem tem a sua, a mulher tem a sua. E ela pode ser expressado e manifestado de várias maneiras. A vaidade extrema, às vezes com o corpo, às vezes com roupa, às vezes com maquiagem, beleza, cabelo. Não tem nada demais você cuidar disso, não. A gente está falando aqui de um extremo. De se importar com isso e esquecer daquelas que são realmente importantes. Olha só o que o apóstolo Paulo diz.
Vai fluindo os versículos aqui na minha cabeça. O exercício físico de pouco se aproveita. Mas a piedade, essa produz muito fruto. A gente usa de desculpa, né? Tá vendo? Paulo falava aí. A vaidade. Às vezes as pessoas expressam vaidade com poder, com dinheiro, né? Com fama, ou porque querem sempre ser as escolhidas, as chamadas, aquelas que estão sempre aparecendo. Aí a vaidade, ela se expressa de várias maneiras. Não tem uma forma única. E geralmente a vaidade vai com a idade. Trocadilho para você aí, viu? Quem entendeu? Amareis a vaidade e buscareis a mentira. Até quando você vai ficar vivendo na mentira? Até quando viver na hipocrisia? Todo mundo sabe o que diz lá em João 8,44, né? E o diabo é o pai da mentira. Eu tenho até medo da segunda parte do versículo. E muitos de vós têm sido os filhos dele. Ai, dá medo, não dá não? Vamos para outro. Estou vendo vocês se encolher aí no banco. Êxodo capítulo 10, versículo 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando, escuta, recusarás a se humilhar perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. E a pergunta para nós é essa mesmo. Até quando você vai se recusar e se humilhar na presença de Deus? O que significa isso, pastor? Significa que o oposto de se humilhar, de humilde, é orgulho. E Deus rejeita a soberba e o orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Você é muito orgulhoso, muito cheio de si. Eu sou bonzão, eu sou o melhor. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu não preciso das pessoas. Cuidado, hein? A Bíblia diz: humilhai-vos perante a mão de Deus e Ele vos exaltará. Cuidado, hein? Nós falamos aqui de dois pecados que estão diretamente associados ao diabo: a mentira e o orgulho. Agora essa aqui é só para descontrair. Mas é boa também, às vezes, né? Para alguns vai servir. Provérbios 6:9. Ó, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Não precisa levantar a mão. Quem é preguiçoso? Quem que... Não precisa, não quero nem ver. Não vou te chamar para nada. Até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Mas isso aqui tem a ver, sabe com o que, gente? Tem a ver com negligência. Tem a ver com procrastinação. Ou mais comum no Brasil, né? Empurrar com a barriga. Preguiçoso, amanhã eu faço. Depois eu faço. E nunca faz. Ai, que preguiça. Não vou fazer. Tá lá o trabalho do abençoado para fazer. A professora falou assim
um mês e meio antes. Olha, tal dia você tem que entregar o trabalho. Ou você tem que ler um livro, fazer um resumo. Ou seja lá o que for. Ah, depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. E a palavra de Deus diz, olha, nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar o tempo. Não tem nada de errado em você aproveitar o seu tempo para descansar, para relaxar, para você ter um tempo de entertainment, de você se divertir, assistir um negócio, jogar um game, fazer um esporte. Não é isso que eu estou falando. Mas a vida não é só isso. Se você não cuidar disso, isso aí vai te cobrar depois, pode ter certeza. Vamos correr aqui. Jeremias 4,14. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração, para que você seja salvo. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? O que é que você anda pensando? O que é que está ocupando a sua mente o tempo todo, hein? Será um menininho? Será a menininha? Namoradinho? Namoradinha? É só isso que você pensa? Olha que gatinho. Olha que so cute. So cute. Ai, daí tem um outro level, né? He's so hot. Aí você já tá lascado, vou te dizendo. É. O que está ocupando a sua mente? Será que é a pornografia? Será que é a sensualidade? Será que é o erotismo? Quem é que está ocupando a sua mente? Só coisa podre? Só coisa que não edifica em nada? A palavra de Deus diz em Coríntios, todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Aí ele repete, todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu já falei antes sobre tentação. Tentação não é pecado. Você sabia disso? A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. O problema é como você reage ao pecado. Tiago 1 fala sobre isso. Versículo 12 em diante. Vai dizer que a cobiça, o pecado, ele inicia na cobiça, ou seja, na tentação. E a Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Até aí tudo bem. Mas aí só produz o pecado quando você cede àquela tentação e fala assim, é forte demais, eu não dou conta de vencer. E aí diz que ela produz o pecado e o pecado gera morte. Filipenses 4:8, falando sobre isso, diz que nós devemos pensar em coisas boas. Lamentações 3:21 diz que a gente precisa trazer à memória aquilo que me dá esperança. A palavra de Deus diz que a gente deve salmodiar, ou seja, cantar louvores a Deus o tempo todo. Aqui eu estou falando de ideal, né? Deveria ser assim. Meu pai. 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor ao profeta Samuel, até quando terás pena de Saul? Havendo-o rejeitado, para que não o reine sobre Israel. E enche um chifre de azeite e vem. E enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos
me provi de meu rei. Aqui é um contexto diferente, eu não vou explicar o contexto todo, simplesmente Deus tinha rejeitado a Saul, o rei de Israel. Ele tinha desobedecido a Deus, ele tinha sido rebelde, ele tinha feito coisas que ele não tinha sido chamado para fazer, fez coisas que somente o sacerdote era permitido e ele acabou fazendo. Por esse motivo Deus o rejeitou. Aí escuta o que Deus fala para o profeta. Por que é que você está tendo pena dele? E aqui eu vou tentar traduzir para você no seu dia a dia. Por que que às vezes você tem pena de quem só te prejudica? De quem é ruim para você? De quem é tóxico para você? De quem faz mal para você? Daquele que te influencia de maneira errada? É isso aqui que Deus está dizendo para o profeta. Você está entendendo isso? Às vezes a gente acha com aquela ideia assim, eu preciso amar todo mundo. Amar todo mundo é uma coisa, conviver já é uma outra, e ser íntimo é uma outra ainda muito, muito diferente. Uma coisa é você ter um tempo lá, uma amizade, um relacionamento com um pecador, com um ímpio, com gente que não tem nada de Deus nela. Não estou falando de você rejeitar ninguém, pelo contrário, você tem que amar essas pessoas. Agora, outra coisa é trazer para o seu convívio. Outra coisa é trazer para a sua intimidade. Outra coisa é pedir conselho para elas. Eu digo isso com muita propriedade, porque quando eu me converti, eu mudei 100% minhas amizades. Eu tive que mudar. Não teve jeito. Não é porque me tornei um bitolado, um crente cego. Não tinha condição. A Bíblia diz que não tem, queridos, concordância entre a luz e as trevas. Imagina você querer ser santo, você querer andar diante de Deus, você querer fazer a coisa certa e os teus amigos te puxando. Vamos sair na noitada, vamos pra droga, vamos pra mulherada, vamos... Não dá, não dá. Não tem como. Não tenha pena de quem te faz mal. Simplesmente fala, chega, basta. Aqui Deus está falando, até quando você vai ter pena? Eu vou dar uma corrida aqui. Algumas vezes eu vejo que Deus falou assim, chega, basta. Você quer ver uma delas? Gênesis 6, de 5 a 8. A Bíblia diz que crescia tanto o pecado, se multiplicou tanto o mal, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Já pensou nisso? E ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar só essa família aqui, Noé, e eu vou destruir com o resto tudo. Eu vou mandar um dilúvio. Isso aqui é um basta, sim ou não? Isso aqui é um chega, sim ou não? Deus falou, enough is enough, dude. Chega. Tá too much. Você quer ver uma cidade que aconteceu a mesma coisa? Está em Gênesis 19, 24, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra. O troço estava insano. O negócio estava doente. A ponto das pessoas quererem ter relação sexual até com anjo. Olha que loucura. Sinistro, meu irmão. Deus destruiu com aquela cidade. E Deus, Jesus também por algumas vezes. Eu até brinco com meu filho de vez em quando. Jesus disse, até quando me tereis convosco? Vocês estão me fazendo perder a paciência. Até quando vocês vão me ter convosco? Seus incrédulos. Marcos 9, 19, Mateus 17, 17, Lucas 9, 41. Até quando me tereis convosco?
Eu deixei pro final duas para te dar um alívio no teu coraçãozinho. Tá bom? Porque eu sei que... Eu esqueci o nome do ditado lá no Brasil, parece que é pau que bate em Chico, bate em Francisco. Negócio assim, né? Tipo assim, bate em vocês, mas bate em mim também, viu, gente? Não pensa que eu só tô aqui... É o osso. Mas vamos lá. Olha só que lindo esse aqui. Agora é a gente falando para Deus. Oh Deus, até quando? Vou te dar um alívio para tua alma. Tá bom? Olha lá. Salmos 13, 1 e 2. Diz assim: até quando, Senhor? Tu vais esquecer de mim? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Esse aqui é o salmista, perguntando para Deus. Até quando, Senhor? Até quando eu vou viver essa tristeza? Até quando eu vou lutar isso aqui? Até quando que o meu inimigo vai prevalecer sobre mim? Até quando que o Senhor vai fazer silêncio, Deus? Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: que Deus pode até fechar os lábios, mas nunca os ouvidos. Mas talvez você seja esse hoje. Está vivendo um momento da sua vida muito difícil. Ou talvez até de tristeza mesmo. E você precisa dizer: Senhor, até quando? Está doendo, estou cansado, está difícil. Semelhante a esse, Jó 19:2 diz: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Talvez essa seja a tua pergunta hoje à noite. Deus, até quando o Senhor vai me afligir? Até quando o Senhor vai permitir isso na minha vida? Vamos se colocar de pé? Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos agora. E eu gostaria de orar nessas duas direções aqui, queridos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou muitas coisas aí no seu coração. Que talvez você precise tirar um tempo de oração e talvez até fazer uma pequena lista. Falar: Senhor, eu sei que eu preciso dar um basta nessas coisas aqui. Eu sei que eu preciso me posicionar e tomar uma atitude e dizer assim: basta, chega. E a melhor maneira de fazer isso, de começar a fazer isso, é se arrependendo, é pedindo perdão a Deus. A palavra diz em Provérbios 29:13, que aqueles que encobrem suas transgressões nunca prosperam, mas aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Talvez você seja esse. Fala: Deus, eu sei, Senhor, que eu preciso dar um basta nisso. Tem coisas aqui que eu sei que só depende de mim, Senhor. Preciso me posicionar, eu preciso decidir firmemente no meu coração.
preciso step up e tomar uma atitude muito séria e dizer, chega, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais fazer isso. Mas alguns aqui precisam rasgar o coração diante de Deus e falar, Senhor, até quando? Até quando, meu Senhor? Quando é que isso vai acabar? Pai querido e Pai amado, Deus, nós te glorificamos muito, Senhor. Nós te adoramos, te amamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás aqui. Te agradecemos porque Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Pai. E por causa disso, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, nos perdoa. Senhor, nos limpa, nos purifica, nos santifica, Senhor. O Senhor sabe, assim como Paulo orou, Senhor, dizendo o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Tu sabes que muitas coisas, Senhor, nós não temos controle, Senhor. Parece que não conseguimos vencer. E nós expressamos e reconhecemos hoje, Senhor, a nossa dependência de Ti, do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a colocar um basta nisso. Nos ajuda, Senhor, a dizer chega, chega. Eu não quero mais, eu não vou mais. Oh, Deus. E para aqueles que estão vivendo momentos difíceis, Senhor. Momentos tristes. Momentos de conflitos, de confusão. Momento de dor, dor na alma. Senhor, até quando? Até quando, Jesus? Alguns não estão suportando mais, Senhor. Está doendo muito. Está muito difícil, a espera está muito longa, muito grande. Até quando, Senhor? Até quando? Oh, Espírito Santo de Deus. Tu que nos assiste em nossas fraquezas. Intercede por nós. Venha sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Ministra os nossos corações profundamente. Fala conosco profundamente, Senhor. E que não seja só esse momento aqui, Senhor. Mas que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, continuar ministrando nos nossos corações. Nos lembrando dessa mensagem, nos lembrando dessa palavra Sua. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. E abençoa cada um que vai ver essa mensagem em algum lugar, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. O amado da nossa alma, nós oramos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque Tu és um Deus presente. Porque Tu és um Deus amoroso. Porque Tu és um Deus cheio de graça e misericórdia. Assim como Davi disse, eu sei que a Tua bondade e a Tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida.